Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje eu trago para vocês mais uma recapitulação de equações modulares, porém trago também uma questão diferenciada, uma questão que apresenta um grau de dificuldade um pouco maior, que requer um pouco mais de cuidado. Antes, gostaria de pedir a você que, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, aperte o sininho de todas as notificações, que você vai estar recebendo vários vídeos que eu sempre posto aqui na plataforma. Agradecer também a todos os inscritos no nosso canal, pedir para que deixe o like, porque é muito importante para que o YouTube entenda como relevante este canal e ofereça esse conteúdo para mais e mais pessoas, ok? Sendo assim, sem mais delongas, vamos à resolução da questão e eu coloquei aqui adição de módulos numa equação e coloquei um resumão aqui do que nós vimos anteriormente. Esqueci aqui, evidentemente, de colocar módulo, né, no A, né? Então, se eu tenho um módulo de A igual a B, então isso vai acontecer, ó. Eu vou ter A igual a B ou A igual a menos B. Isso foi estudado em aulas anteriores. Se você entrou pela primeira vez no canal, dê uma busca aí, você vai encontrar aulas relativas onde nós resolvemos questões relativas a esse tipo de questão mais simples. Porém, a aula de hoje é a aula mais complexa. Mas eu trouxe aqui, só para vocês lembrarem da definição de módulo, um módulo aqui, uma equação modular simplificada. Vamos aplicar a definição e resolver. Então, ó, 3x mais 6, de acordo com a definição, vai ser igual a 12, ou 3x mais 6 vai ser igual a menos 12. Tudo bem? Vamos pular uma etapa aqui na resolução da nossa equação, para a gente ganhar tempo. 3x, eu vou passar o 6 para o outro lado, ele vai subtrair, vai ficar 12 menos 6, que dá 6, né, pessoal? E aí, eu vou passar o 3 para o outro lado, como ele está multiplicando, ele vai passar a dividir, e aí eu vou ter 6 dividido por 3, que vai dar 2. Essa é a minha primeira solução. E a outra solução é 3x. Do mesmo modo, eu vou passar o 6 para o outro lado, ele vai passar a ser negativo. Então, eu vou ficar com menos 12, menos 6, dá menos 18. E aí, isolando o x, como o x está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo, vou ficar com menos 18 dividido por 3, que vai dar menos 6. Pessoal, a resolução dessa equação ela é bem simplificada, dessa equação, né, modular, é bem simples, é tranquilo de se resolver. Sugiro que, se você tem dúvidas a respeito de módulo é uma questão realmente que traz dúvidas mesmo, às vezes bate aí o branco, façam muitos exercícios que vocês vão ter mais segurança na hora de resolver as questões. Agora eu trago para vocês a questão que é o assunto a ser abordado hoje, que é a soma de módulos numa equação. Eu tenho que pensar a equação de maneira fragmentada. Eu vou pegar o primeiro módulo e vou trabalhar ele. Note, eu vou chamar esse primeiro módulo e vou tirar do módulo, vou chamar de f de x. F de x igual a 3x menos 5. E aí eu acho a raiz dessa minha função. Lembrar, essa função é uma função crescente porque o a é positivo. O a da nossa equação
ele é positivo. Às vezes eu posso falar isso e muitos não entenderem. Uma equação, uma função do primeiro grau, dada qualquer, ela é escrita assim, ó, ax mais b, onde b é o coeficiente linear e a é o coeficiente angular. Se o a for negativo, a função é decrescente. Se o a for positivo, a função é crescente. Eu sempre digo que quando o a é positivo, a função é crescente e a reta dessa função, ela corta o eixo do x formando um ângulo agudo. Agora, se o a for negativo, ela é uma função decrescente. Logo, a reta que corta o eixo do x forma com o eixo das abscissas um ângulo obtuso. No nosso caso, a nossa função é crescente, vamos achar a raiz ou zero, então vai ficar 3x igual a 5. Vou colocar aqui menos, né, pessoal? Para ir devagar, né? Para não ir atropelando. 3x é igual a 5. Quando eu igualo a zero, eu estou achando a raiz ou zero da minha função, o valor para o qual a nossa função se anula. Então, x é igual a 5 terços. Beleza? Então, olha só. Vamos estudar o sinal fazendo um esboço gráfico dessa nossa primeira função aí. Então, ó. Eu tenho aqui o eixo do x e como o A é positivo, o ângulo é agudo. Aqui é que está o bizu da questão, tá? Acima do eixo das abscissas é positivo e abaixo é negativo. Tudo bem? Então, ó, isso vai servir para nos orientar. Vamos fazer agora com o g de x, vou chamar de g de x essa função aqui, ó, esse módulo, perdão. Então, ó, g de x é igual a 2 menos x. Note que eu tirei já do módulo e chamei ela de uma função. Vamos estudar o sinal dela. Então, vai ficar assim, ó, 2 menos x igual a zero. Estou achando a raiz ou zero da minha função. Então, menos x é igual a menos 2, logo, x é igual a 2. Cuidado aqui, tá, pessoal? A nossa função, nesse caso aqui, ela é decrescente. Ela é decrescente por quê? Porque olha o coeficiente da variável x. É menos 1, né, pessoal? É negativo. Então, o ângulo formado com o eixo das abscissas vai ser obtuso. Isso vai alterar no sinal que nós vamos colocar. Então, ó, o ângulo é formado passando pela abscissa, né? Ou pelo zero da minha função, aqui é 2. Olha só, acima do eixo do x. O que é acima do eixo do x? É aonde forma o ângulo, né? Ó, o ângulo aqui é obtuso. Então, ó, vamos colocar acima, positivo, para baixo, negativo. Daí a gente começa, agora que a gente vai começar a analisar. Observa só, vou fazer aqui do lado aqui, para vocês entenderem melhor. Então aqui, ó, olha o que acontece. Vou dispor as retas x para a primeira função, né? E a reta x para a segunda função. Vou chamar de f de x mesmo. E aqui g de x. E aqui, pessoal, é a reta real que eu vou dispor aqui, ó. É nela que nós vamos tirar as condições de existência do módulo, a reta real, tá? Então, olha só. Quais são os valores menores aqui? Qual o valor menor? 5 terços ou 2? Lógico, né, pessoal? 5 terços é menor do que 2, porque, veja bem, 6 dividido por 3 dá 2. Agora, 5 dividido por 3 vai dar um número menor que 2. Então,
Então a gente começa colocando aqui, ó, 5/3. E o 2 vem logo na outra funçãozinha, né? 2. Vamos colocar aqui os sinais, dispor os sinais que nós encontramos. Aqui é menos, mais, mais. Completamos tudo. Agora vamos para o próximo. À esquerda é menos. Aqui é mais e mais. Aí nós vamos fazer um comparativo com a reta real. Na reta real, nós vamos atribuir apenas valores, o sinal de desigualdade, ou seja, maior, igual, menor, enfim, certo? Então, ó. Então acompanha comigo, ó. Quando eu ando para cá na reta real, depois dos 5/3, eu vou encontrar valores para x menor do que 5/3. Agora, se eu tiver entre o 2 e os 5/3, eu vou encontrar o quê? Um x maior ou igual a 5/3. Por que igual? Pela condição de módulo. Porque o número pode ser igual a 5/3. O resultado do módulo pode ser igual a 5/3, porque ele não é negativo. Aqui é só maior, para eu não confundir o outro lado, menor que 2. Neste caso aqui, ó, para valores à direita do 2, eu posso encontrar valores maior ou igual a 2. Por que ou igual a 2? Pela condição de módulo. Como eu não usei o igual aqui, eu posso usar ele aqui. Tudo bem? Então, ó, maior ou igual a 2. Tudo bem? E a partir desses 3 casos aqui é que a gente vai resolver a nossa equação. Primeiro caso. Vou até fazer aqui separadamente, bem tranquilo aqui para não fazer confusão. É trabalhosozinho? Mas é tranquilo de resolver. Porém, se você não tiver esse conhecimento aí, você não sai do lugar, não. Então, ó, primeiro caso que nós vamos analisar é quando o x for menor do que 5/3. E aí a gente vai fazer um comparativo com as duas retas anteriores, tá, pessoal? Para trocar ou não o sinal de quem está dentro do modulando. É isso que a gente faz, ok? Então, repetindo, ó, nós vamos fazer um comparativo de menos aqui, ó, né? Do menos e do mais. Quando for menos, quer dizer que é menor, né? Eu tenho o menos está indicando que você tem que trocar o sinal de tudo. O mais está indicando que você tem que manter o sinal de tudo, ok? Então, ó, vamos fazer para x menor do que. Aí nós vamos olhar somente esse fragmento aqui, ó, daqui para cá. Tudo bem? Nós vamos usar. Deixa eu colocar uma folhinha aqui em branco para vocês, para ficar o mais tranquilo possível, ó. Olha onde nós vamos olhar. Nós vamos olhar ali, ó. Essa parte aqui que nos interessa, tá? Para fazer um comparativo, tá bom? Então, ó, vou tirar, mas deu para entender aqui, né? Nós vamos comparar essa reta com essa para saber se a gente vai mudar ou não o sinal do modulando, do valor que está no módulo. Mudar o sinal, né? Então, vamos lá. Primeiro caso. X menor do que 5/3. Será que eu vou ter que mudar este primeiro módulo? Vamos olhar esse primeiro módulo. O primeiro módulo está nessa reta aqui. O estudo do sinal. Ele é negativo, não é? Certo? Então, eu tenho que mudar o sinal do primeiro módulo. Então, ficou menos 3x, menos 5. Agora, será que eu vou ter que mudar o sinal do segundo módulo? Aí eu vou olhar para essa reta aqui.
sempre olhando nessa faixa aqui. Ele é positivo, então eu vou ter que repetir tudo que está lá igualzinho lá. Mas repetir igualzinho ali. 2 menos x. Isso igual a 5. E aí resolvemos essa equaçãozinha aqui. Menos 3 menos 1, menos 4x, menos 3, né? Menos 5 mais 2 menos 3, igual a 5. Menos 4x é igual a 5 mais 3, menos 4x é igual a 8. Deixa eu ver se foi errado algum sinal aqui, menos 3, perfeito. Vamos analisar aqui. Então, deu certinho aí. É menos 5. Pessoal, como eu tinha que trocar o sinal todinho deste módulo, eu teria que trocar o sinal do 5 aqui também, né, pessoal? Então, aí altera o valor todinho, né? Eu tenho que trocar o sinal do primeiro módulo, alterou o sinal aqui, ó. Então aqui é 7, né, pessoal? É uma questãozinha chata de se resolver. Enfim. Aí nesse caso aqui é menos, né? E aqui vai dar menos 2, né? E aí 4x é igual a 2, que eu multipliquei tudo por menos 1. X igual a 2 sobre 4. X igual a 1 meio. Pessoal, não é brincadeira essa coisa de sinal. Tem que ter um cuidado danado. Você vê que eu falei uma coisa e fiz outra. Ó, vamos analisar novamente? Olhando para essa reta aqui, olhando para esse vão aqui, ó, que nós estamos analisando, para esse módulo, como valores menores do que 5/3, eu tenho sinais negativos, isso indica que eu tenho que trocar o sinal de tudo isso aqui. Troquei, ó, menos 3x mais 5. Bom, agora analisando esse módulo, se a gente vai ter que trocar ou não o sinal dele. Aí a gente vai olhar essa reta aqui. Como essa faixa aqui, para valores menores do que para valores à esquerda de 2, eu tenho sinais positivos, então eu tenho que conservar o sinal. Eu conservei o sinal, ficou 2, conservei o sinal de tudo que está aqui, ficou 2 menos x. E aí, resolvendo aqui, fiz uma bobagemzinha, né? Que infelizmente a gente acaba fazendo, mas deu para consertar o vacilo, né? Aí eu faço a pergunta a vocês: 1 meio, será que satisfaz? Será que é solução? Nós vamos olhar para isso aqui, ó. A nossa condição é que x seja menor do que 5/3, e aí a gente compara.
Um meio não é 0,5? E 5 terços é 1,6 alguma coisa. Lógico, um meio é menor do que 5 terços. Então, esse resultado serve para nós, é verdadeiro. Vamos fazer o próximo caso, o segundo caso. O segundo caso, eu vou fazer aqui o segundo caso do lado. Olha bem aonde a gente vai ter que analisar o segundo caso, tá, pessoal? No segundo caso, nós vamos ter que olhar para x maior ou igual a 5 terços menor do que 2. Tudo bem? Nesse caso, pessoal, nós temos que esquecer essa faixa aqui provisoriamente e esquecer essa faixa aqui, ó. Nós vamos analisar esses dois segmentos aqui para comparar se a gente vai precisar trocar ou não o sinal do módulo, ok? Então, ó, x à direita para x maior ou igual a 5 terços, eu tenho sinais positivos, então eu conservo o sinal. Conservar. Márcio, repetir igualzinho que está lá e não erre para não dar mole. Vamos olhar agora. Nós estamos entre, né? Então, à esquerda, até os 5 terços, nesse meiozinho aqui, eu tenho que trocar o sinal desse número, desse valor aqui do módulo, trocar o sinal do que está aqui dentro, ou manter. Eu tenho que manter porque o resultado foi todo positivo aqui. Então, eu vou manter. Mais 2 menos x. Isso é igual a 5. E aí nós temos 3x menos x, 2x. Menos 5 mais 2 dá menos 3. Isso é igual a 5, passo o menos 5 para o outro lado, fica 5 mais 3. 2x igual a 8. X igual a 8 sobre 2, x igual a 4. Aí eu pergunto a vocês o seguinte: será que o 4 é a solução da nossa equação modular? Vamos ver. Qual é a condição? A condição do caso aqui, ó. O x, esse valor que eu tenho que encontrar, ele tem que estar entre 5 terços, que é 1,6 aproximadamente, e 2. 4 não está nesse intervalo. Então aqui, ó, é falso. Não serve para nós. Vamos para o terceiro e último caso para a gente dar a resposta agora. Terceiro caso. Vou até fazer aqui uma separação para vocês não confundirem. O terceiro caso é quando x for maior ou igual a 2. Tudo bem? Então, nós vamos olhar aqui agora só essa faixa aqui, tá, pessoal? Só essa faixa aqui. Bom, olhando para x maior ou igual a 2, na primeira função, f de x, nesse módulo aqui, será que eu tenho que mudar o sinal desse módulo? Não, porque aqui é positivo, né? Maior ou igual a 2, aqui é positivo. Para o 5 terços, esses valores aqui são positivos. Então, vou manter da forma como está lá. Bom, vamos analisar agora o próximo módulo. Será que para esse valor aqui desse módulo eu vou ter que trocar o sinal de tudo que está aqui? Observe só, a raiz ou zero é 2. A direita de 2 é negativo. Se é negativo, eu tenho que trocar o sinal de tudo que está aqui.
Então vai ficar menos 2, seria mais menos 2, mais com menos dá menos, né? Mais com menos dá menos, menos x igual a 5. E aí a gente equacionou a última solução nossa, vamos resolver. Aqui ficou 2x menos 7 igual a 5. 2x igual a 5 mais 7. 2x igual a 12. X igual a 12 sobre 2. X igual a 6. Aí eu pergunto a vocês, será que 6 satisfaz a nossa desigualdade aqui no caso, né? O x a ser encontrado aqui tem que ser um número maior ou igual a 2. Logo, x é 6? Sim, x é maior do que 2 aqui nesse caso. Então, aqui é verdadeiro. Qual é a solução da nossa equação modular? Olha a trabalheira, né? A nossa solução... Deixa eu ver se eu errei alguma coisinha. Deixa eu ver se eu errei alguma coisinha. Aqui eu teria que trocar o sinal, eu não troquei também, né, pessoal? Aqui, ó, como de praxe. Então, ó, acompanha. Para a segunda equação, eu teria que trocar o sinal, né? Trocar o sinal de tudo é menos 2 mais x. Eu coloquei menos x aqui. E aí mudou a configuração toda. Por quê? Porque aqui passa a ser 4, né? Vou repetir, pessoal, ó, acompanha comigo. Olhando para o segundo módulo, à direita do 2, que no caso é a raiz ou zero desse módulo, dessa função modular, na verdade do g de x, né? À direita é negativo, então eu teria que trocar todos os sinais daqui. Aqui seria menos e aqui seria mais. Eu coloquei errado aqui. Então, ó, aqui é mais. 3 com 1, 4x. Então, ó, 4x, 4x. A solução daria errado se deixasse. Então, ó, 4x. Eu só errei esse sinal de mais aqui do x. Dividido por 4. E 12 dividido por 4, pessoal, dá 3, né? Nesse caso aqui é verdadeiro, né? Por quê? Porque x tem que ser maior do que 2. 3 é maior do que 2. Então, a solução para nós é a solução que nós achamos verdadeiras, que satisfazem as condições dos módulos. Então, vai ser 1/2 e 3. Chatinho de fazer, porém necessário para que se chegue à solução de um tipo de módulo desse jeito, né, pessoal? Então é isso. Eu espero que eu tenha sido entendido. As correções foram feitas a tempo e conversada com vocês. Peço que deixe o like no vídeo, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.